Então agora que nós vamos falar com mais ênfase aqui dessa história de analytics, né, gerenciamento de dados e inteligência artificial, como é que impacta isso aí no comércio, né, no dia a dia aí das pessoas. E aí eu já vou perguntar aqui para vocês, né, vocês que estão trabalhando com isso, têm ideia de como que trabalha com isso e tal, quem tem medo de planilha? Né? Quem tem medo de planilha? Se eu botar uma planilha na sua frente de Excel, fala assim, ó, começa aí a digitar os dados do cliente. Você vira e fala assim, ah, só um minuto que eu já venho, vou comprar um cigarro e já volto, né? Ou você vira e fala, não, pode deixar daqui que eu digito tudo. Né? Então isso é uma coisa que eu estou brincando, mas é importante, porque é aquilo que eu falei anteriormente, você não tem que ser uma pessoa, um as, né? Um profissional completo nessa questão de planilha. Mas você, se você vai contratar alguém para fazer o que você precisa, você tem que ter um mínimo de noção com o que você tem que pedir para a pessoa fazer. Então é importante você ter uma ideia básica, né, de como funcionam as planilhas, se você ainda não tem um sistema de gestão de software, né, de uma coisa mais parruda, uma coisa mais desenvolvida, que requer mais investimento de ferramentas, então você começa aqui com planilhinha de Excel, né, ou de Access, que é uma coisa muito antiga. Eu me lembro quando eu era jovem, né, se falava de Access. É ou não é, William? William que sabe, trabalhou com Access, né? A cara dele. Mandaram o William fazer um curso de Access e que ele nunca usou sequer um dia da vida dele para absolutamente nada. É ou não é, William? É isso. Então, gente, precisa ver muito bem quais ferramentas, né, são mais adequadas. De novo, porque cada empresa tem um momento específico para utilizar ou uma ferramenta Y ou X, mas o que eu quero dizer aqui de forma abrangente e simples, que qualquer um de nós pode começar a fazer, é trabalhar com Microsoft Excel ou outros similares, não necessariamente da Microsoft, né, e que pode ser uma alternativa bacana. O que é muito curioso em relação a essa coisa de informática e saber digitar e tal, é que na minha época a pessoa tinha que fazer curso de datilografia, né? Quando eu era criança, minha mãe era um as na datilografia, era uma secretária, né? E ela, a ferramenta de trabalho dela era uma máquina de datilografia, né? E hoje em dia, o jovem, ele fica lá catando milho, né? Você já sabe essa expressão, catando milho? Eu não sei se o jovem entende o que é a expressão quando você fala, meu querido, você está aí catando milho no computador, né? Não consegue digitar direito. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Essa geração nova que tem hoje de jovens, eles não têm esse preparo, né, que os mais velhos aí da faixa entre 40 e 50 anos tiveram, o aprendizado básico de quando começou a surgir, né, aqui no Brasil, os softwares, né, do pacote Office e essa coisa toda. Então, assim, os jovens de hoje, eles têm uma velocidade muito maior para aprender as coisas e para mexer no joguinho. Mas na hora que você precisa contratar um jovem na sua empresa, e o jovem precisa ter conhecimento de Excel, meu amigo, você está na roça. Está a pé. Está a pé. Eu falo para vocês que quem tiver uma habilidade, né? Isso é muito sério, muito importante. Quem tiver uma habilidade básica para mexer na planilha, tem uma oportunidade infinita de empregos que estão demandando pessoas que precisam fazer essa tarefa. E que, na verdade, é uma tarefa bem simples, né? Quando você se acostuma com a planilha, com fórmulas, com vários comandos que um simples Excel tem, né?
você vê que a possibilidade aí é infinita de conseguir as coisas. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que investir em ferramentas de software, de gestão, de CRM, eu não estou falando isso. Eu estou falando que para quem está começando, para quem não tem essa possibilidade de investimentos, a informação está aí e ela é muito simples de mexer. Então, qualquer um pode começar a fuçar num tutorial de YouTube, no YouTube, para aprender a mexer no Excel. É uma coisa bem simples. Antes de entrar no assunto de gerenciamento de dados mais profundo e de inteligência artificial, vamos falar aqui dessa palavrinha analytics. Traduzido do inglês, analytics é a descoberta, interpretação e comunicação de padrões significativos em dados e o processo de aplicar esses padrões na tomada de decisão efetiva. Em outras palavras, a análise pode ser entendida como o tecido cognitivo entre os dados e a tomada de decisão efetiva dentro de uma organização. Essa é a tradução básica do que é o Analytics, aqui para vocês terem essa ideia. Então, ele é a conexão entre, desde o momento em que você descobre uma informação, interpreta e depois você transforma isso na comunicação. Né? São padrões significativos em dados para a tomada de decisão e direcionamento das estratégias. Então, se você não tem essa noção do que fazer com os dados e como você monta esses dados, e aí é o que a gente falou, né, de tudo isso que a gente já conversou desde a hora da manhã. O que a gente faz com os dados para que eu possa atingir a comunicação de forma assertiva para os meus clientes, para os meus leads e para os meus prospects? Então, sem isso, fica muito difícil. O que a gente precisa saber? A gente precisa ter assertividade, né? Público-alvo. Então, se a gente está falando de uma loja aqui do varejo, né? É uma loja o quê? É uma loja que vende antiguidades, é uma loja que vende artigos modernos, é uma loja focada na linha infantil, é uma loja focada em retrô, em moda contemporânea, em o quê exatamente? Então, o que você é na sua essência, né, como empresa, como produto, como imagem de marca, e qual é esse perfil desse público-alvo que você vai atingir. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Primeiro passo, quem é o público-alvo que nós queremos conversar? Quais são os dados básicos que a gente vai começar a montar no nosso gerenciamento de dados, de análise, e que a gente vai precisar ter de informação para começar a interagir com essas pessoas? Então, se você não tem claramente o foco da estratégia da sua loja, né, então tudo isso daqui vira um bicho de 7 cabeças. Né? Se você não sabe, não, é o consumidor que vem aqui, é criança, é idoso, é todo mundo, eu tenho de tudo, eu tenho desde linha infantil. Ok, você tem uma abrangência maior do público-alvo, mas mesmo assim, me descreva qual é o perfil do público-alvo que tem que entrar na sua loja. Né? Então tem que pensar nisso. Essa é a primeira coisa. Então, para você montar qualquer estratégia, qualquer planilha, qualquer campanha, se você não tem isso definido na cabeça, fica muito difícil. Né? Então você tem, quando você começa a trabalhar com dados, a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar, o que são os dados customizados e os dados básicos. Os dados básicos que vêm no cartão de visita, nome, telefone, endereço, website ou perfil na rede social, né? Isso aqui são os dados básicos, o que vem no cartão de visita, né? Nome da empresa, e-mail, tá? Então, isso assim, quando você vai montar uma planilha de dados com o perfil de alguém, o básico, né? Para você poder se comunicar com alguém, se você não tiver o e-mail, não tiver o telefone, não tiver o WhatsApp, não dá nem para fazer o grupo, né? Se não tiver o WhatsApp. Mas enfim, né? Se você não tiver os dados básicos, não dá nem para começar a brincadeira. Aí depois a gente fala aqui de dados customizados.
Dados customizados já entra num funil que vai de encontro com o que é o perfil do público-alvo. Então, o que é exatamente que eu preciso saber desse cliente, né, a mais do que os dados básicos, e que vão ser informações relevantes para as minhas tomadas de decisão, para o meu negócio, para eu fazer uma campanha, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Segmento de produto de interesse, comportamento de compra, frequência de compra, nível de gasto do mês, desejo de compra de um determinado segmento de produto. Enfim, tem uma série de informações aqui que a gente pode acrescentar. Volume de compra mensal que a pessoa tem, anual. Aí são infinitas possibilidades, mas que são dados customizados que a gente tem que determinar na estratégia, antes de começar qualquer coisa, quais são os dados que a gente tem que saber dos clientes. Para que quando você comece a estratégia, você depois não pare no meio do caminho. Ai, faltou. Ai, mas eu precisava saber também se o cliente compra no exterior, por exemplo. Agora eu tenho que voltar tudo e perguntar tudo de novo para as pessoas. Então, né, quando a gente começa a fazer o setup do projeto, ou seja, começar a formatar esse projeto, a gente já precisa ter em mente todas as informações aí que a gente vai estar trabalhando com elas. Aí depois a gente tem aqui um item falando de junção de dados, né? Então as empresas têm lá, tem um funcionário que já tem não sei quanto tempo de empresa, daí ele visitou feiras de negócios, ele encontrou muita gente, não sei o quê, e ele foi acumulando na gaveta, aquela primeira gaveta, né, da mesa dele, uma caixa cheia de cartões de visitas que estão lá há muito tempo. Aí a outra pessoa trabalhou em outro lugar, trouxe uma lista de Excel de pessoas que talvez tenham esse perfil adequado, blá blá blá. Aí depois o seu chefe visitou lá não sei que país e trouxe um montão de catálogos que tem lá uma série de empresas que podem ser interessantes, etc. e tal. Então, quando a gente fala de junção de dados, realmente assim, é o nome, né? A gente junta um monte de informações do histórico da empresa, de contatos que você já tinha, ou de alguém que já se relacionou, né? Mas que não está organizado isso em lugar algum. Cada pessoa da empresa tem um pedacinho de informação, mas ninguém tem um sistema único, né, e atualizado com as informações dos clientes. Então, precisa começar, quando você vai lá montar a sua planilha de Excel ou a sua planilha de dados, identificar muito bem isso, e aí você pensar assim, eu vou começar do zero, né, eu abri uma loja hoje e vou querer que o meu público-alvo seja mães que vão ter bebês, né? Porque a minha linha de decoração é totalmente infantil. Então eu vou ter lá, eu vou começar a ter uma base de dados do zero, porque eu nunca frequentei lugar nenhum, não tenho cartão de ninguém, etc e tal. Então eu vou começar a achar as pessoas nas redes sociais, vou começar a fazer pesquisas de várias maneiras, né? E vou começar a montar uma base de dados do zero, sem a junção de dados de ninguém. Então isso também é possível, né? Então você começa a montar a sua base de dados sem interferência de ninguém. Isso também pode acontecer. Aí depois que você montou a planilha, né? Aí você digitou tudo, você pagou alguém para digitar, você falou assim, bom, agora eu vou ter então a minha base de dados organizada, para eu começar as minhas estratégias, para eu contratar a minha equipe de marketing digital, para começar minhas campanhas, etc. Então, aí vem essas perguntas, né? O que fazer então com essa planilha depois, né? Você já percebeu o que acontece na maioria dos eventos, quando você visita o evento, a pessoa, posso escanear a sua credencial? Você pode me dar o seu cartão? E aí depois você recebe o quê? Não, depois que termina o evento, o que eles fazem? Nada. A maioria das pessoas, das empresas, não fazem nada, porque não tem tempo. Não tem tempo, né? Então tem essa coisa de coletar dados o tempo todo, e depois o cara não sabe o que fazer com os dados, né? Então eu estou falando dessa forma porque
é impactante, é muito surpreendente isso, gente. Né? Nós consumidores não temos saco para preencher nada, para preencher pesquisa, para dar dados nenhum da gente. Quando a gente dá, a pessoa depois não sabe o que fazer, né? Ou então, assim, você recebe uma mala direta, né? Você já tem filho grande, não vai ter filho nunca mais, e você recebe uma mala direta de como ter o bebê, né? E ter um quarto de bebês e tal. Então isso está cheio. Isso é o erro mais comum que tem das empresas. É pedir a informação do cliente e depois não saber o que fazer com ela. Né? Isso é um erro muito comum. E aí tem a questão de se sentir invadido também, né? Que a gente falou um pouquinho sobre essa coisa da privacidade e que ninguém gosta de dar dados, etc e tal. E as pessoas se sentem muito invadidas. Quando alguém pergunta isso, aquilo, quando você está numa loja, você pode preencher aqui tal coisa. Né? As pessoas não se sentem à vontade com isso. Então aqui, nós estamos falando aqui, de uma forma bem resumida, né, como fazer esse planejamento e organização de dados. Né? Então, primeira coisa, determinar a estratégia comercial e o foco da empresa. Se você ainda não tem isso muito bem determinado, você tem que ter. Aonde que você está e aonde que você quer chegar. Qual é o seu foco? Né? Daqui 5 anos, pelo menos, como que a empresa tem que estar? O que você está fazendo hoje que daqui 5 anos vai estar a mesma coisa? Vai estar o quê? Então, pelo menos um planejamento de 5 anos, a sua empresa tem que ter. O setup da equipe, né? A formatação inicial da equipe profissional para trabalhar com dados, estabelecer os dados que vão compor aí as suas análises, que a gente falou aqui na etapa anterior, do slide anterior. Então, a equipe ela tem que ter essa noção de dados customizados, dados básicos, quais ferramentas ou softwares a equipe vai sugerir para usar, né? Tudo que a gente falou aqui anteriormente. Elaborar, desenvolver, executar e gerenciar o plano de comunicação. Porque logo que você tiver isso muito claro na cabeça, aquela matriz que a gente falou da comunicação, né, todo mundo muito bem alinhado com tudo aquilo, né, gestão, RH, pessoas, logística, omnichannel, tudo ao mesmo tempo, aí sim você vai estar nessa condição de começar a fazer uma campanha de comunicação assertiva. Assertiva, né? E quando eu falo assertiva, significa assim, é um monte de gente que começa a gastar de forma inadequada, para no meio do caminho e reclama que não deu certo. Né? Então aqui precisa ter essa visão para começar a estratégia, o plano de comunicação com assertividade. Identificar na elaboração do plano de comunicação quais as atividades digitais e offline. Então, offline a gente chama de material impresso, eventos, né? Tudo aquilo que não é dentro do mundo digital, dentro do marketing, da comunicação, se usa esse termo offline. Então, quais são essas atividades que vão fazer parte do investimento? Então, não pode, gente, vocês não podem ficar brigando com o seu financeiro, de virar e falar assim, e agora surgiu um, sei lá o que, para fazer no meio do ano, um evento muito importante e tal. O financeiro, ele tem uma visão assim, ó. Ele não entende que tem que gastar o dinheiro. E não é assim que funciona, gente. A empresa, ela tem que ter um planejamento de verba desde o início do ano. Né? Então, se você trabalha no marketing ou na comunicação, e na empresa que você trabalha, quando você vira para o seu líder e fala assim, quanto de verba, senhor, nós vamos poder gastar no ano? E ele vira e fala para você assim, não tem verba de marketing. A gente vai vendo aí conforme precisa. O que sobrar. Ou o que sobrar, a gente vê onde é que encaixa. Né? Não pode ser assim, gente. Tá? Porque se é uma empresa, né, que é um dirigente que é visionário, ele entende já tudo que tem que ser feito. Ele já entendeu que não tem como ficar fora da era digital. Ele entendeu que tem que ter um investimento em equipe, em estrutura, em atividades de comunicação. E ele ainda vira para você e fala, não sabe quanto que vai gastar? Não tem como. Não tem como ser feliz. Né? Então,
a parte financeira da empresa, o investimento anual, tem que ser muito bem planejado antes de tudo. Né? Quantos por cento do faturamento bruto da empresa que o seu líder vai separar ali para poder gastar no ano com essas atividades? E aí você tem que desenvolver uma planilha financeira de todas as atividades de marketing e comunicação e quanto você vai investir e quando, em qual mês. Porque ele tem que ter um fluxo de caixa adequado. Você não pode virar e falar assim, eu vou gastar 500 mil reais no ano, né? E desses 500 mil reais aqui a gente vê depois em que mês que vai 100 mil, 50 mil, 20 mil, 5 mil, né? Não funciona assim. Você tem que ter uma previsão de gastos com antecedência para que o seu financeiro da empresa também tenha as ferramentas financeiras dele de como que ele tem que conduzir o dinheiro da empresa. O que não pode é ficar nesse achismo. Né? Vamos ver quando der encaixa o negócio, quando não der, não tinha verba planejada. Medir os resultados de cada ação de comunicação investida e corrigir as estratégias e atividades de acordo com o necessário. Né? Isso é bastante importante. Você não vai conseguir começar na sorte uma campanha, uma estratégia 100% assertiva. Né? Então, assim, quando eu falei, para vocês imaginarem um pouco essa coisa do marketing digital, né? Vamos supor que você escolha lá o Facebook e o LinkedIn para fazer uma campanha, né? E você vai soltar lá a comunicação, os posts e tal, e você monta lá o conteúdo, né? O anúncio, alguém vai lá, faz os filtros, né? Perfil tal, idade tal, região tal, que eu quero atingir com aquele post. Investimento tanto, e a pessoa vai lá e manda e posta a campanha. Só depois de um determinado tempo é que você vai começar a ver esses resultados. De quem clicou, do que clicaram mais, qual é a imagem que causou mais impacto, qual é a frase de impacto que você colocou no conteúdo que chamou mais atenção e quais que não chamaram atenção, que ninguém curtiu, ninguém viu, ninguém visualizou. Então aqui você vai corrigindo as rotas e as estratégias do que você tem que arrumar para impactar de uma maneira melhor. Tá? Muito bem. Então agora vamos falar aqui para finalizar essa parte de inteligência artificial. Então até aqui, essa ideia de gerenciamento de dados, eu gostaria de que vocês tivessem essa visão de forma simples de como começar, né, para quem não tem esses softwares de gestão e não tem como fazer investimentos nesse momento. Tá bom? Então agora a gente vai entrar aqui nessa parte de inteligência artificial, que muita gente, quando fala o nome, né, a inteligência artificial, pensa no robô humano, né, acha que é só isso. Então, no varejo, a inteligência artificial ela possibilita um entendimento automatizado e estreita relação do varejista com o cliente. Isso é inevitável. Proporciona a experiência de compra ainda mais marcante para o consumidor e impulsiona as vendas. Tudo isso que vocês viram aqui nas apresentações, nos vídeos, tudo que a gente falou de sensores, de análises de dados, do que acontece nas redes sociais, de como que tem gente observando onde que você clica, tudo isso está por trás essa inteligência artificial. Então, só para vocês terem a noção de alguns dados aqui, isso aqui eu não vou falar com muito detalhe, mas resumindo, é que as áreas de TI e de comunicações aí, elas estão em na altíssima ascensão, né? E por causa justamente dessa transformação digital toda, os investimentos nessa área são cada vez maiores globalmente, né? E realmente assim, cada vez mais e mais. Sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana para executar as tarefas podem se aprimorar interativamente com base nas informações que coletam. Então os robôs, eles aprendem igual o ser humano. Toda essa inteligência artificial que é criada, existe um treino, existe toda uma sistemática que o robô
ele é treinado para isso. Então, quando você digita lá no Google São Paulo, existe toda já uma sistemática de se ele vai entender que é o São Paulo a cidade, o São Paulo santo, o São Paulo time de futebol. Tá? Então, estou dando só um exemplo, né? O canto do cantor, o canto da casa. Né? Essas coisas todas, a inteligência artificial ela já é treinada para identificar quando você está falando do São Paulo santo e quando você fala do São Paulo cidade. É a inteligência similar à humana, exibida por mecanismos ou software, além de também ser um campo de estudo acadêmico. Uma capacidade do sistema de interpretar corretamente dados externos, aprender a partir desses dados e utilizar essas aprendizagens para atingir objetivos e tarefas específicos através da adaptação flexível. A ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes. Né? Então, um pouco do que a gente estava falando aí é que essa inovação toda tecnológica, ela veio muito para que todas as atividades que nós humanos gostaríamos de ter mais tempo para fazer, que a gente tenha mais tempo. Né? Então, de novo, a gente vai ter só que saber lidar muito bem com essa coisa da máquina, para a máquina não dominar o humano, né? Igual vocês já viram em vários filmes aí, né? Acontecendo que o robô domina o mundo, né? Etc. e tal. Então, a gente, claro, né? Os profissionais que lidam com isso estão cada vez mais atentos a isso, né? Mas a tecnologia ela está aí para nos ajudar. Nós humanos, nós não conseguimos guardar tanta informação como a máquina consegue. Né? Os chamados de dados não estruturados, né, isso aqui é um material da IBM que está muito, mas muito avançado nessa questão de inteligência artificial. Tudo que vocês quiserem pesquisar sobre isso, podem seguir a IBM, né, porque eles estão muito à frente. Eles têm um robô chamado Watson, né, e que são experimentos aí que eles estão fazendo mundialmente, e eles falam sobre essas informações aqui. Os dados chamados não estruturados, gerados por nós mesmos, que são fotos, posts, né, vídeos, essas coisas todas que a gente publica aí na internet, são diferentes dos dados estruturados, como planilhas financeiras, registros de clientes, CPF. Então, dentro da web, né, eles têm essa divisão do dado estruturado e do dado não estruturado. Né? E os dados não estruturados estão nesse oceano de informações e que somente os algoritmos e sistemas inteligentes conseguem, ou então um humano teria que gastar muito tempo para pesquisar e analisar sozinho. Um termo, por exemplo, o canto da casa, né, que eu falei já, futebol, então eles têm toda essa sistemática para conseguir identificar. Né? E o que eles chamam de Big Data, né, que aí são softwares, né, hardwares, né, gigantescos para poder processar dados, né, de volume exponencial. Então aqui, o robô, ele entra nessa questão de aprendizado, treino, repetição, e aí assim que a inteligência artificial acontece lá do outro lado. Então, se você é um usuário, vou trocando aqui em miúdos, né? Se você é um usuário, sei lá, a Miriam que adora ir na loja, fala aí, Mega Master Chique, e ela vai lá toda semana comprar um sapato novo, né? Então ela vai lá e já clica no aplicativo, no sapato que ela quer comprar e tal. Então toda vez que nós consumidores, né, estamos clicando em alguma coisa, então o robô ele vai aprendendo, né? Se você clicou lá uma vez por mês, uma vez por semana, naquela mesma situação, ele vai traqueando, ele vai seguindo os seus passos, né? Então hoje em dia vocês precisam tomar muito cuidado com as coisas, porque não é como antigamente, né, que a gente tinha mais privacidade de conversar, de falar coisas que o outro não pode ouvir, né? Isso hoje em dia caiu por terra, né? Nós estamos falando aqui, tem um microfone,
Aqui no celular de vocês tem um microfone que alguém está ouvindo tudo ao mesmo tempo, gente. O tempo todo. Tá? Então, às vezes você fala assim, ué, eu pensei em comprar flores. Aí no dia seguinte aparece lá um anúncio de flores para você comprar. Aí você fala, não, mas é muita coincidência, né? E a gente, como eu falei, a gente não está acostumado com isso. A gente não foi treinado, a gente não foi capacitado para entender como é que funciona tudo isso. Né? Então a gente está meio assim, mas por que aparece isso? Por que aparece tanta propaganda? Né? E aí que eu estava falando no início da manhã lá do idoso. O idoso não tem essa noção, ele vai clicando. Né? Minha mãe, que é uma senhora de quase 80 anos, escuta, meu telefone travou. Porcaria esse telefone, um lixo. Né? Por quê? Porque toda hora clica no lugar errado, vem propaganda, aí aparece um monte de oferta, não está entendendo aonde está clicando. Né? Então isso tudo é a confusão aí que acontece aí na cabeça das pessoas. Aqui a inteligência artificial ela se manifesta de várias formas. Né? No atendimento rápido e eficaz, que a gente falou lá dos chatbots, é totalmente dirigido pela inteligência artificial. Análise de marketing das campanhas que a gente falou, de marketing digital, é totalmente gerenciado por inteligência artificial. O Big Data, que é análise de dados de altíssimo volume, que a gente falou. O e-commerce, o sistema financeiro, a automação em produtos, né, que evita erros, corrige os processos mais rapidamente. Tudo isso está envolvido aqui com essa coisa da inteligência artificial. E aí muita gente fala assim, né? Puxa, então agora, né, o Brasil já está num índice altíssimo de desemprego, então agora automatizando tudo, o emprego vai piorar muito mais. Né? Melhor não entrar nesse negócio de tecnologia, porque isso aí vai dar problema. E não é bem assim. Né? Os empregos eles serão eliminados, mas eles também serão substituídos. Muitos novos postos de trabalho vão surgir por causa dessa nova situação, dessa nova demanda. Então, volto a dizer, nós que não fomos treinados a saber como estudar as coisas na internet, não tivemos isso na escola, ninguém nos ensinou, né? Então nós temos que começar a aprender sozinhos. Porque se você não tiver conhecimento, informação sobre tudo isso, você vai ser uma pessoa cada vez mais obsoleta no mercado. Expandir o conhecimento e habilidades de outras áreas, estudar sempre e acompanhar as inovações. Quem não fizer isso, fica para trás. Aqui tem uma série de consultas e referências aqui para vocês fazerem depois. Muitos desses materiais aqui a gente já falou aqui. Tendências de mercado, então, sobre o comportamento do consumidor, através desse estudo da NRF, né, da feira, a parte do Serasa Experience, da SBVC, estudo sobre o e-commerce, analytics, e também o material, esse vídeo da IBM, ele tem mais ou menos uns 30 minutos, é uma entrevista, e é bem bacana para vocês terem essa visão do que eu falei aqui. Então, nada prosperará sem o fator humano, de qualidade e habilidade profissional adequadamente preparados para a era da transformação digital. Os investimentos em recursos humanos, cursos e treinamentos nunca estiveram com tanta importância na história humana. Constante aprendizado e reciclagem é fundamental. Tá? Então, a máquina é a era digital, é o analytics, é o gerenciamento de dados, é a inteligência artificial, mas não vai nada, absolutamente nada, funcionar sem a questão humana, sem o fator humano. Né? E humanos o quê? Humanos treinados, humanos preparados, humanos saudáveis, com condição de trabalhar. Porque se não tiver condição, se não tiver saúde, vai ser muito difícil. Né? Você exigir que a pessoa esteja bem, esteja com saúde, esteja pronta para trabalhar. Se a pessoa está com arritmia, se a pessoa está com diabetes, se a pessoa está... E hoje em dia
É muito difícil, né? Pessoas de faixa etária aí, acima de 40, 50 anos, você conhecer alguém que não tenha ou um diabetes, ou um problema de câncer, ou um problema de doença crônica, e etc. Então, isso daqui é muito importante, a reflexão que fica para os líderes e dirigentes do varejo, de todas as empresas, independentemente se é comércio ou indústria, que não há um futuro com toda essa tecnologia sem as pessoas preparadas e saudáveis para tocar o trabalho para frente. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham gostado. E quem está aí acompanhando pela internet, se quiser fazer perguntas, ou se tiver dúvidas, ou se tiver alguma crítica, ou se tiver sugestões para comentar, aproveitem que agora é o momento.